Marco Aurélio dizia: a ordem começa na mente. Mas o que acontece quando a própria mente se torna o centro do caos? Quando você acorda cansado, vive distraído e sente que por mais que se esforce, a vida parece sempre fora do eixo? Vivemos cercados de barulho, externo e interno. Mas os antigos mestres do estoicismo descobriram algo que poucos hoje compreendem. A confusão não é vencida pela força, mas pela clareza. Eles sabiam que o mundo exterior é apenas o reflexo da mente. E por isso, antes de tentar organizar a vida, é preciso aprender a ordenar os próprios pensamentos. Pense na sua mente como uma casa. Se você não limpa, não organiza, não cuida, um dia ela se torna tão cheia de entulho que você não consegue mais encontrar o que realmente importa. É assim que muitos vivem hoje, ocupados, cansados, mas profundamente perdidos. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E o maior desperdício não está nas horas que passam, mas nas energias gastas com o que não podemos controlar. A clareza nasce da escolha, e os estoicos chamavam isso de disciplina interna. O poder de dizer não ao que é supérfluo e sim ao que realmente constrói sua vida. Imagine uma árvore. Ela só cresce porque, antes de florescer, deixa cair as folhas mortas. Organizar a mente é exatamente isso. Soltar o excesso, as distrações, os pensamentos que drenam a sua energia. Para Marco Aurélio, até o império mais vasto seria inútil se a mente do imperador estivesse confusa. E se ele, em meio a guerras e decisões que mudavam o destino de nações, encontrava tempo para escrever e refletir, é porque compreendia uma verdade essencial. Sem ordem interior, não há direção exterior. Os estoicos nos deixaram um mapa. 3 pilares sobre os quais toda clareza se ergue. Propósito. Saber o que quer e por que quer. Ordem mental. Distinguir o que está sob seu controle do que não está. Ação disciplinada. Agir com base em princípios, não em emoções passageiras. Quando falta propósito, tudo parece importante, e por isso nada avança. Quem não sabe para onde vai, como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável. Mas há algo ainda mais sutil. A desordem externa é o espelho da interna. A mesa bagunçada, o celular cheio de notificações, o ambiente saturado, tudo isso revela um estado da alma. E ao colocar ordem fora, sem perceber, você começa a colocar ordem dentro. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Por isso, pensamentos claros são como janelas abertas, deixam o ar circular, deixam a vida respirar. A clareza não surge do acaso. Ela é cultivada todos os dias, como uma prática silenciosa. Quando você decide focar apenas no que pode controlar, quando cria pequenos rituais de presença e elimina o excesso, a mente começa a se alinhar com a realidade. E desse alinhamento nasce a tranquilidade, não a ausência de problemas, mas a capacidade de atravessar qualquer tempestade sem perder o centro. Os antigos chamavam isso de ataraxia, a serenidade da mente firme no meio do caos. E talvez seja isso que mais nos falta hoje. Menos pressa, mais clareza. Menos reação, mais presença. Menos controle e mais confiança. Porque quando a mente encontra ordem, a vida inteira se reorganiza ao redor dela. A verdadeira ordem começa dentro da mente. Quando você aplica esses princípios, não apenas organiza sua rotina, mas constrói um estado mental que permanece firme, mesmo em meio às tempestades. E é justamente nas tempestades que o estoicismo mostra seu verdadeiro poder. Manter a clareza quando tudo está calmo é fácil. O desafio real começa quando o mundo ao redor está desmoronando. Foi assim com Marco Aurélio, que governou em meio a guerras e pragas, com Sêneca, que enfrentou traições e intrigas no coração do Império Romano, com Epicteto, que nasceu escravo e ainda assim alcançou liberdade interior. Nenhum deles esperou que a vida fosse justa para agir com sabedoria. Eles treinavam a mente para permanecer estável quando tudo ao redor era instável. Agora, veja 4 estratégias estoicas para transformar o caos em clareza, mesmo nos piores momentos. Primeira, enxergue o caos como um campo de treino.
O estoico não vê o caos como inimigo, mas como academia da alma. Marco Aurélio dizia: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Cada dificuldade é uma chance de fortalecer a mente. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo, se pergunte, como posso crescer com isso? Segunda, pratique o distanciamento emocional. As emoções são ondas. Se você se deixar levar, perde o controle do leme. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Distanciamento não é frieza, é lucidez. É observar a situação como se fosse um conselheiro, não uma vítima. Quando estiver em crise, imagine que está ajudando um amigo que vive exatamente o que você vive. O que você diria a ele? Essa simples troca de perspectiva devolve a clareza que a emoção roubou. Terceira, use o princípio do mínimo viável de controle. No caos, tentar resolver tudo de uma vez é o caminho mais rápido para o colapso. Os estoicos focavam no que realmente podiam fazer agora, as menores ações com o maior impacto. Se o problema é financeiro, corte o que não é essencial. Se é emocional, cuide do corpo, durma bem, respire fundo. Se é profissional, resolva o que é mais urgente antes do resto. É como apagar um incêndio. Primeiro, você apaga o fogo, depois pensa no que sobrou. Quarta, revise e ajuste diariamente. Clareza não é um prêmio fixo, é um músculo que precisa de treino. Sêneca revisava o próprio dia antes de dormir, perguntando-se: o que fiz bem? O que fiz mal? O que posso melhorar amanhã? Essa reflexão não é culpa, é ajuste de rota. No caos ela se torna essencial. Cada dia é uma chance de retomar o controle e reordenar a mente. A confusão é como uma névoa. Ela cobre o caminho, mesmo quando a estrada está bem à sua frente. Os estoicos dissipavam essa névoa com 3 ferramentas. As perguntas certas: o que está sob o meu controle? O que é prioridade agora? Rituais de foco. Pequenos hábitos que mantêm a mente firme. E o distanciamento. Pensar como observador, não como vítima. Imagine um comandante enfrentando uma tempestade no mar. As ondas são altas, o navio balança, os marinheiros gritam. Mas o comandante mantém o olhar no leme e na bússola. Ele sabe que gritar não muda o vento. Em vez disso, dá ordens curtas e firmes, ajustar velas, reforçar mastros, manter o rumo. Quando a tempestade passa, o navio ainda flutua. Essa é a mente estoica, firme mesmo quando o mundo desaba. Clareza não depende das circunstâncias. Ela é uma decisão. Não é o resultado de uma vida calma, mas a causa dela. Os estoicos sabiam que a vida sempre fugiria do controle, e por isso faziam da organização interna sua maior prioridade. Cada frase das meditações de Marco Aurélio era um lembrete de que manter a mente limpa valia mais do que qualquer poder. Recapitulando, clareza nasce de separar o que você controla do que não controla, de criar rituais diários que fortalecem a mente, de eliminar excessos e agir com intenção, de transformar o caos em treino e o erro em aprendizado, de revisar constantemente e ajustar o rumo com calma e disciplina. A clareza é como uma fortaleza, construída tijolo por tijolo, hábito por hábito. Seus valores são as fundações, seus hábitos são os guardiões. Sua disciplina é a ponte entre o saber e o fazer. Quando essa estrutura está sólida, o caos lá fora pode rugir, mas não entra. Imagine acordar sabendo exatamente o que deve ser feito, com leveza, propósito e foco, sem correria mental, sem ruído. Essa é a força da clareza. Menos ansiedade, mais direção. Menos reatividade, mais poder pessoal. Porque o homem confuso é manipulado, mas o homem claro é livre. Ele não vive reagindo, ele age. Ele cria, decide, lidera. E aqui vai o lembrete final. Não espere o momento certo para ter clareza. O momento certo é agora. A vida nunca ficará perfeita para você se organizar. O caos não é o obstáculo, é o material com que a ordem é construída. Comece hoje. Escolha 3 prioridades para amanhã.
Elimine uma distração que rouba sua energia. E antes de dormir, reflita por 10 minutos sobre o que fez bem e o que pode melhorar. Repita isso todos os dias. Com o tempo, sua mente se tornará uma fortaleza. Como disse Sêneca, a vida não é curta, mas mal administrada. E Marco Aurélio reforçou: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Epicteto completou: não espere que os eventos ocorram como deseja. Aceite-os e siga adiante. Todos dizem a mesma coisa: a clareza é responsabilidade sua. Se você não a constrói, o mundo faz isso por você. E o mundo adora o caos. A confusão grita, a clareza sussurra. Mas é essa voz calma e firme que conduz à sabedoria. Escolha a clareza. Escolha viver com propósito, serenidade e direção. Porque no fim, o verdadeiro inimigo nunca foi o caos, foi a falta de clareza diante dele.